para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje vamos ter uma aula do 9º ano, o tema é Introdução à Genética. A gente vai falar basicamente sobre Mendel, sobre alguns conceitos básicos em genética, como DNA, gene. Então, pegue o seu caderno, pegue sua folha e vamos em frente. Meu nome é Will Soares e vamos ao quadro. Bem pessoal, dando continuidade, vamos falar de genética, né, como já foi tratado. E hoje vamos iniciar, ou seja, dar continuidade às ideias de hereditariedade. Um aprofundamento. Então, falar em genética, a gente tem que entender como é que essa genética surge, né? E não dá para ela surgir sem um indivíduo aqui muito importante, né? Chamado Mendel. Ó. Mendel, né? Não dá para falar em genética sem falar em Mendel. Né? Então, os trabalhos de Mendel, né, não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. É muito importante isso, essa compreensão. A gente já falou isso em aulas anteriores, né, sobre essa questão de o Mendel ter sido reconhecido após a sua morte, ou seja, na época ele fez uma grande descoberta, porém, as pessoas da época elas não deram tanta importância, ou seja, na totalidade, né? Talvez um ou dois que acabou que deu aquele apoio, mas no geral Mendel não foi tão apoiado. Então, alguns estudiosos de hoje afirmam que as ideias de Mendel eram muito avançadas. Então você já tem uma questão aí que ideias avançadas, né? Quando você fala aqui que Mendel teve ideias avançadas, a gente já pensa em algo, né? Já pensa em que? Nós pensamos que se você pensa diferente da sua época, você não será bem aceito. Então, ideias avançadas, né? Ideias avançadas para a época, para o seu tempo. Então, além disso, tem mais um detalhe. Naquela época, não era costume, assim, aliar raciocínio matemático e estatístico, ou seja, essas duas áreas aí que são bem puxadas, né, aos assuntos da biologia. Então não tinha essa ideia de dizer, o Mendel ele associou outro detalhe, né, matemática e estatística, né. Então, o Mendel ele associou o quê? Matemática, ou seja, esse raciocínio mais apurado, à biologia. Então, você observa o quê? Que você vai pegar esses assuntos aqui, que são assuntos que até então eram tratados apenas para questões mais direcionadas, né? Direcionadas a cálculos em geral, mas não à biologia. Então, foi outra barreira, né, que Mendel teve que tentar ultrapassar, ou seja, passar a quebrar essa barreira, que foi bem difícil. Né? Então, você já tem aí esses dois impactos. E mais, para completar, na época não havia conhecimento suficiente a respeito das células. A gente sabe que as células elas são bem recentes, né? Estão bem mais próximas da gente. Essa questão da ideia definida de célula. Então, no passado anterior a Mendel, não se tinha essa ideia de célula, até porque o microscópio ele ainda não havia sido inventado. Né? O que data para a gente a invenção do microscópio. Então, você já tem aí essas duas barreiras, a questão de associar matemática, estatística à biologia e não ter um conhecimento aprofundado de célula. E isso dificultou bastante, né? Essa transmissão de conhecimento, ou seja, esses fatores que o Mendel associou. Porém,
3 décadas depois, ou seja, algo em torno de 1900, vou botar aqui, ó, algo em torno de 1900, mais ou menos, 1900, o que vai acontecer? A gente vai ter aí 3 botânicos, né? 3 botânicos tratando dessa questão, que foi o Karl Correns, da Alemanha, Hugo de Vries, da Holanda, e o Erik. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou colocar aqui o nome desses pesquisadores. Vou botar aqui. Vou botar aqui Karl Correns. Karl Correns. Esse é da Alemanha. Aí nós temos aqui Hugo, né? Importante destacar o nome desses pensadores. Hugo de Vries. Hugo de Vries. Esse aqui da Holanda, tá? Esse da Holanda. E o Erik von. Tá assim, o Erik von. Da Áustria. Então, esses 3 pensadores, já em 1900, né, a partir de experimentos com cruzamento de plantas, chegaram de forma independente às mesmas conclusões de Mendel. Então você vê aí que mais ou menos 300 anos depois de Mendel. É muito tempo, né, para você imaginar um indivíduo que teve ideias 3 séculos antes e somente num presente bem distante é que se foi comprovada, no caso, essa ideia do que o Mendel falou na época. Então você imagina só, se você retornasse lá no passado, tente se imaginar, você voltando a 300 anos, chegando em um local onde não tinha-se muito conhecimento sobre determinado assunto, e você chega com uma ideia nova, o que vai acontecer? As pessoas não vão aceitar. Isso acontece muito hoje, né? Isso acontece muito hoje, essa situação de que as pessoas elas têm ideias muito avançadas para a sua época e as pessoas não aceitam, né? As pessoas não vão aceitar muito facilmente. Hoje você vê, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia e você vê muita descrença, né, na questão das vacinas, nas questões voltadas para a ciência. E olha que hoje nós temos muitos equipamentos que conseguem comprovar muitos experimentos em menos tempo, em um tempo bem menor. E mesmo assim, as pessoas elas têm essa dificuldade, né, de fazer isso. Então, pessoal, pensar em genética, nós temos que pensar na vida de Mendel, nos experimentos de Mendel. Né? A gente vai ver com mais detalhes, outros detalhes voltados para essa questão dos experimentos de Mendel, né? As leis de Mendel, que são bem importantes para a gente discutir. Bem, falando nisso, deixa eu apagar aqui. Falando nisso, nessa continuidade, a gente vai ter bem depois um outro cientista, outro biólogo, chamado William, né? Eu vou tratar desses nomes aqui porque a gente precisa montar aqui uma sequência para a gente poder entender melhor o porquê de determinados comportamentos em relação a Mendel, né? Então, William, né? Vou botar aqui William Bateson. William Bateson. Então, William Bateson é um biólogo aí do século XIX, final do século XIX, século XX. Ele é inglês, esse William Bateson, ele é inglês. E ele averigou, ele validou os princípios de Mendel. Né? Então você tem aqui ele fazendo uma espécie de teste, de comprovação, de comprovação para Mendel. Né? Então foi essa ajuda que, não vou nem dizer ajuda, na verdade foi essas ideias, né, que ele pega de Mendel e faz os testes para estar verificando a validade. Né? Isso você observa que isso já está bem distante de Mendel. Né? Isso já é bem depois. Então, os experimentos que Mendel usou, né, os organismos, como objeto de estudo. Então, o William Bateson ele vai verificar
o estudo de Mendel. Basicamente isso. Para tentar compreender, para tentar verificar o que Mendel havia proposto. Então, em 1901, então você tem século XX, né? 1901, o Bateson ele traduziu para o inglês o artigo de Mendel, originalmente. Então, ele pegou o artigo que estava publicado em alemão e traduziu para o inglês. Sendo no caso, um grande divulgador e defensor de Mendel. Então você tem aí que ele começa já a fazer uma defesa direta de Mendel, né? Então foi o Bateson, foi esse William Bateson aqui, né? William Bates, que propôs a notação F1 e F2, tá? F1 e F2, para se referir às gerações lá que Mendel propôs, tá? Então foi o William Bates que fez essa relação aí, essa colocação, essa notação, essa ideia de F1 e F2, que é o que vai tratar basicamente lá, quando a gente for verificar as leis de Mendel, essas colocações, né, de F1 e F2, essas gerações. Tá, outro ponto importante, pessoal, é que no ano de 1900, vou botar aqui, lembrando que 1900 é o último ano do século XIX, né? 1901 já começa o século XX. Então, em 1900 foi considerado uma situação, ou seja, o início, né, o início da genética moderna. Então você tem aqui no final do século XIX, o último ano do século XIX, a gente tem aí o início dessa genética moderna, ou seja, essa genética que a gente conhece hoje, que a gente estuda, que a gente tem um contato mais direto, ela se inicia aí no último ano do século XIX. Então é uma espécie de virada, né? Então esse emprego do raciocínio matemático aos fenômenos biológicos acompanha a genética desde essa época. Ou seja, essa associação que Mendel já propôs lá atrás, ela foi colocada aqui em 1900, iniciando essa ideia de genética moderna, né? Tá? Vou colocar aqui, ó. Genética moderna, tá? Essa genética moderna aí que a gente tem esse contato. Então, é importante, vou apagar aqui agora aqui, é importante essa compreensão para que a gente possa, né, entender o que Mendel passou, o que Mendel, todo o estudo que ele fez, toda a apuração, todos os dados, né, catalogados. Mendel sempre tratou de forma diferente a pesquisa, ou seja, o Mendel ele fez uma espécie de pesquisa diferenciada, porque ele anotava muito, ele pegava detalhes, coisa que os pensadores da época não faziam. Eles faziam bem diferente do que Mendel propôs idealmente, né? Certo, agora a gente vai ver aqui uns principais conceitos, tá, em genética. Né? Vou botar aqui. A gente já viu aí uma ideia inicial. Então vamos aqui, principais conceitos em genética. Tá? Certo, então, visto isso, visto que Mendel ele teve essa ideia inicial, essa revolução de ideias que as pessoas não aceitaram, muita gente não aceitou, achou que era muito avançado, achou que não era verdade, e foi comprovado depois, e é o que a gente usa hoje ainda, né? É o que a gente consegue verificar. Bem, para falar em genética, vamos lembrar aqui da célula, tá? Vou acabar aqui uma espécie aqui de... Imagina que você tem aqui uma célula. Vou colocar isso aqui assim. Imagina que isso seja uma célula, tá, pessoal? Uma célula eucarionte, tá? Célula eucarionte. Mas por que, professor, célula eucarionte? Porque a gente vai tratar aqui de uma célula que tem um núcleo bem definido. A gente precisa que ela seja eucarionte.
A procarionte ou procariótica, ela não tem um núcleo bem definido. E aqui a gente vai pegar no núcleo, né? Então você tem a célula. Aqui nós temos o núcleo da célula. Vou colocar aqui, ó. O núcleo. Esse aqui é o núcleo da célula, tá? Ok. E dentro do núcleo, né, a gente vai pegar algo. Vou até ampliar aqui, ó. Vou botar assim. Parecido com um X aqui, vamos imaginar assim. Então, se parecendo com um X, tá? Ok. Se parecendo com um X. Nós temos aqui, a gente vai chamar aqui de cromossomo, tá, pessoal? Ok, então tá aqui o cromossomo. Então, você já tem uma ideia do que é uma célula. Dentro do núcleo, você vai encontrar aqui esse cromossomo. Agora vamos pegar aqui uma fitinha dessa aqui, ó, dessas fitinhas azuis aqui, ó. Aqui, eu vou pegar uma aqui de dentro aqui. Essa fitinha. A gente vai analisar essa fitinha. Então, imagina que ela esteja mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui essa... E aqui dentro a gente vai ter aqui uns tracinhos aqui, ó. De cores diferentes aqui. Ó, parecendo com uma hélice, né, pessoal? Essa ideia de hélice é bem ótimo. Tá, aqui, então vamos retornar aqui. Nós temos aqui a célula, temos o núcleo. Dentro do núcleo a gente vai encontrar o cromossomo. E aqui na parte do cromossomo, a gente vai encontrar aqui essas linhazinhas, caso que a gente vai chamar aqui de esse pedaço aqui, ó. Nós temos aqui essa fita aqui, a gente vai chamar ela de DNA. Então essa fitinha aqui que está, vou até completar aqui uma cor diferente, né? Ok. Então, dentro aqui do cromossomo, nós temos a fitinha de DNA. E nós temos aqui o que a gente vai chamar de gene, né? Que vai ser um tópico muito importante aqui pra gente, né? Aqui, ó, esse espaço aqui, eu vou chamar isso aqui de gene. Nós falamos na primeira aula sobre a questão do gene. Isso foi tratado. Então, falar em genética, nós temos que entender aqui, relembrar aqui, compreender melhor a questão do DNA, do cromossomo e do gene. Tá? Então são os três tópicos aqui que a gente vai tratar aqui de forma direcionada. Né? Então, pensando aqui nessa célula, a gente vai tirar do núcleo uma parte dele para analisar, vai chamar de cromossomo, que está dentro do núcleo. Nessa parte você tem uma fita, né? Essa fita é a fita do DNA. E o que trata aqui? Bem, em genética, quando você fala em genética, hereditariedade, é o que falamos na aula passada, é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo recebe e transmite informações genéticas por meio da reprodução. Então, quando a gente fala essa transmissão, ela vai se passar por meio da reprodução, certo? Nos organismos eucariontes, como eu falei aqui, que essa célula aqui é eucariótica, né? A célula eucariótica é uma célula
que é mais organizada, uma célula que tem um núcleo bem definido. Então, a principal diferença aí, observem só, a principal diferença entre a célula procariótica e a eucariótica, que a procariótica ela tem o seu material genético disperso dentro do citosol. Então, dentro do citosol você vai ter esse material genético aqui que nós estamos analisando, vai estar de forma dispersa na célula procariótica, uma célula primitiva, uma célula que não tem um núcleo verdadeiro. A eucariótica, como o próprio nome diz, núcleo verdadeiro, então ela vai ter um núcleo bem definido, que é a célula que a gente está tratando aqui no momento. Por isso que esses organismos que a gente vai estar analisando são os organismos eucarióticos, seja animal ou vegetal. Então, a transmissão de informações genéticas é coordenada pelo núcleo. Observe só, o núcleo é de onde é que você vai comparar, ou seja, vai retirar essa herança genética. Ela vai estar no núcleo da célula, certo? Diretamente no núcleo. E onde se encontra esse material? Isso que a gente está vendo aqui, ó. Por isso que a setinha vem aqui do núcleo e você consegue verificar que ele vem até a parte externa. É importante lembrar de cromossomos. A gente vai tratar dessas quantidades de cromossomos, né? Então, parte muito importante da célula que a gente vai estar analisando, o núcleo, pessoal. Então, o núcleo das células eucarióticas ou eucariontes apresenta o DNA. E o que seria o DNA, professor? Bem, o DNA, vamos botar aqui, o DNA é uma espécie de ácido, tá, pessoal? Ácido. Um ácido que tem um nominho bem interessante. Ribonucleico. Um nome bem extenso, né? Ácido desoxirribonucleico. Ou seja, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou seja, ele essa sigla, né, de DNA, representa essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas. Ótimo, duas palavrinhas. Como material genético, ou seja, o DNA a gente vai compreender como esse material genético. Então, o núcleo das células eucarióticas, como eu falei, apresenta o DNA como material genético. Então, o material genético é o que? O DNA. A gente já sabia disso, né? Eu falei na aula passada sobre essa questão. Então, ele está compactado, né? É bem compactado, bastante condensado, então está bem cheio, formando os cromossomos. Bem, cada cromossomo é uma parte, né? É uma estrutura aqui, ó. Cada cromossomo que você vai verificar é uma estrutura celular formada por uma molécula de DNA. Então você vai ter uma molécula de DNA e proteínas compostas por vários genes diferentes. Então você observa que é um material pequeno. O DNA ele é um material físico. O DNA não é um material virtual, que fique claro isso. O DNA não é algo que existe nas ideias. Ele é físico, é pequeno, mas é físico, tá? Ele existe, tem massa. É pequeno, pouca massa, mas existe. Bem, de forma simplificada, um gene pode ser definido como um trecho do DNA. Então, um pedaço do DNA. Então, essa que vai ser a ideia do gene aqui, ó. Observe só. O gene vai ser o quê? O gene vai ser um pedacinho do DNA aqui, ó. O gene vai ter essa ideia. Então, o gene é o quê? Um pedaço do DNA. Isso de forma bem simplificada, tá, pessoal? Para a gente compreender. O DNA, ele traz a informação, essas informações de comparação, por isso que se faz teste de DNA quando você vai verificar a questão de paternidade, etc., entre os seres vivos. Tá? Em cada célula, é importante verificar que em cada célula também do nosso corpo há 46 cromossomos. Tá? Então, botar bem aqui, ó, 46 cromossomos. Muito importante essa informação. Então, cada célula nossa tem 46 cromossomos. Os 46 cromossomos humanos, esses que a gente tem, eles estão agrupados em pares, tá? Então, se você dividir por 2, 46, você vai ter o quê? 23 pares, tá, pessoal? 23 pares. Vou botar aqui. É só dividir 46 por 2 que você vai encontrar 23
pares de cromossomos. Então, os cromossomos de cada par, ou seja, com o mesmo tamanho, mesma forma, essa é uma ideia bem geral da questão dos cromossomos, né? Eles vão ter esses formatos, a sequência, a mesma sequência, a gente vai chamar de cromossomos homólogos, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, essas sequências idênticas, vou chamar de cromossomos homólogos. Tá? Cromossomos homólogos. O que seria? Os cromossomos, os pares no caso, de mesmo tamanho, mesma forma e mesma sequência de genes. Então esse homo aqui, essa palavrinha homo aqui no começo, dá a ideia de igual, tá? Desses pares de cromossomos. Então, as células reprodutivas, também chamadas de gametas. Então, também porque a gente vai chamar as células reprodutivas de gametas. Então, gametas gametas vai ser o que? Células reprodutivas. Tem a ver com a reprodução. Tá, só com a reprodução. Então, célula reprodutiva. Bem, então, essas células reprodutivas, que são chamadas de gametas, têm metade do número de cromossomos. Metade deles. No caso de cada espécie humana, cada gameta tem 23 cromossomos. Um de cada par de homólogo, né? Claro, se você tem 46 dividido por 2, você vai ter 23 pares. E essa ideia de paridade, né? Essas quantidades de pares, elas são interessantes para a gente verificar a questão do pai e da mãe, né? A gente vai ver que essas quantidades elas vão vir para o indivíduo que recebe a herança genética em quantidades iguais. Nós teremos essa ideia de análise, né? Então, isso vai nos permitir que durante a fecundação, os 23 cromossomos do pai se unem aos 23 cromossomos da mãe. Então você vai ter aqui, vou apagar essa parte aqui, você vai ter nesses pares aí, você vai ter 23 vindo do pai e 23 cromossomos da mãe, né? Você fala, interessante isso, né? Interessante mesmo, né? Você vai ter aí quantidades iguais. Por quê? Porque esses 23 do pai, ele vem de onde, né? Os 23 do pai vem do espermatozoide, né? Então você vai ter aí do espermatozoide. E o da mãe, do óvulo, né, pessoal? Óvulo, o ófice também. Então você estabelece aí 46, né? 46 cromossomos. Importantíssimo essa análise de que essas quantidades, esses 46 cromossomos, eles vêm em partes iguais do pai e da mãe. Então o que a gente viu hoje, né, nesse final de aula? Importantíssimo esses conceitos finais aí. Questão da célula, de onde é que você retira o material genético? Do núcleo da célula. Que tipo de célula é essa? Uma célula eucariótica. Nós vamos ter aí essas quantidades de cromossomos nos seres humanos que serão encontradas dentro do núcleo de cada célula. Então, quando a gente for fazer um teste de DNA, você vai estar analisando essa sequência genética, esses cromossomos, comparando aí com o do pai, com o da mãe, para haver essa verificação de uma espécie de paternidade. Seria o caso, um exemplo que eu estou dando aqui. Mas então você tem aí uma espécie de digital genética, que seria o DNA. Pessoal, então a gente fica por aqui.
agradeço a participação de vocês. Estudem, né, anotem, verifiquem melhor a questão do Mendel, a questão histórica do Mendel é muito importante para a gente compreender a genética. E depois, célula eucariótica, né, muito importante também nessa questão da genética, porque é o núcleo da eucariótica que a gente vai estar utilizando para verificar essas questões voltadas para a genética. Eu agradeço a vocês mais uma vez e até a nossa próxima aula.